E aí, pessoal, fechando o dia de Grêmio hoje com muitas informações e com recados dos atletas e do treinador. Vocês vão entender o que eu vou falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais sobre esta atividade. Gente, cercado de obras de arte. Cercado de obras de arte. E, na verdade, futebol é arte também. E a arte, muitas vezes, da palavra. Palavra. O que a gente ouviu hoje, e eu consegui reunir algumas coisas, nós temos outras informações que no final do vídeo eu vou passar também, mas o que eu ouvi hoje me deixou muito esperançoso. Rafinha, uma das lideranças e o tom que ele deu para sua entrevista. Thiago Nunes, que falou aos donos da bola e também, de forma forte, colocou uma palavra alentadora para o torcedor tricolor. Vamos falar sobre isso porque o Grêmio, e aqui eu separei algumas situações, eu vou começar com o Rafinha. Rafinha falou a ESPN, certo? O que disse Rafinha? Prestem atenção. Está na hora do Grêmio beliscar um campeonato brasileiro. Já faz alguns anos que o Grêmio vem priorizando a Libertadores e a Copa do Brasil. O Grêmio está montando um time muito forte. O time está ficando redondo. E o Thiago vem realizando um trabalho maravilhoso. Tenho certeza que faremos um Brasileirão maravilhoso. E esse é o nosso objetivo. O Campeonato Brasileiro é o que falta ao Grêmio. E somos, sim, um dos fortes candidatos a beliscar o Brasileirão. Palavra de uma das lideranças do Grêmio. Rafinha, um jogador que veio muito muito abraçado pelo grupo e que, de certa maneira, também colocou na sua forma de entendimento, como que o Grêmio deve se comportar. Hoje, no programa Os Donos da Bola, Thiago Nunes falou pela primeira vez com exclusividade após o título regional. E deu muitos pontos. Muitos pontos, eu vou tocar todos neles. E um deles diz respeito exatamente ao que disse Rafinha. A prioridade. Ele entende que o Grêmio vai se enfocar de forma forte em muitos pontos e vai olhar o brasileiro obrigatoriamente com muito respeito. Algo que o Grêmio não fez, assim como disse Rafinha, não fez e agora faz. Ele imagina que precisa ter de 3 a 4 jogos, um jogador pode fazer de quarta e domingo, mas ele claramente vai colocar, sim, times fortes. Eu fiz a pergunta, por exemplo, com relação à estreia no Ceará. Lembrando que no ano passado, quando foi ao Ceará, o Grêmio foi com os reservas. E depois do jogo contra o Flamengo, ele claramente nem titubeou. O Grêmio vai com o que tem de melhor em todos os jogos, em todas as competições. Um ou outro jogo, ele vai movimentar peças de jogadores que estão com alguma dificuldade física, mas nunca todos. Nunca todos. E isso é um ponto muito interessante da gente colocar. Thiago vai na linha do Rafinha também, no que diz respeito à competição. Ele diz, o elenco é competitivo e com capacidade de brigar por títulos em todas as competições que serão disputadas. Ele acha que tem um número alto de jogos, a janela de transferência pode movimentar o mercado, mas ele diz que o elenco é muito bom, muito forte, mas ele, de certa maneira, deixou escapar que ele espera, sim, algum reforço lá para o mês de agosto, né? Lembrando que a gente tem, no mês de agosto, essa situação. O Meneghetti fez uma referência também nos Donos da Bola a uma expressão que ele usou, que é o trabalho do líder servidor. Algo que até gerou o que quer dizer isso? Ele falando que ele tem que servir. E ele diz que precisa criar uma atmosfera e ferramenta para que as pessoas estejam próximas e prontas para desenvolver o seu melhor trabalho. Achei interessante isso,
porque ele não se vê como protagonista, e sim como uma peça. Diferente, por exemplo, muito diferente de como movimentava o Renato as suas coisas. O Renato movimentava ele o protagonismo, e isso eu não estou criticando, não. Isso era muito importante também para aquela posição que ele colocava. Ele pegava para ele o processo e diminuía a tensão em relação aos atletas. Isso deu certo por muito tempo. E essa parece ser uma peça diferente que desenvolve o treinador do Grêmio. Ele falou do Douglas Costa, citou como um presente de Natal antecipado. Achei muito legal. E ele diz que é preciso protegê-lo e dar toda a condição para ele trabalhar, e claramente o Grêmio está todo movimentado para fazer isso. Uma também das questões que me chamou a atenção diz respeito a Jean-Pierre, que claramente, amanhã eu vou fazer um conteúdo só sobre o Jean-Pierre, porque o Grêmio vai abraçar o Jean-Pierre, tá? O Grêmio vai abraçar, mas isso a gente vai falar amanhã. Sobre o papel dele, ele diz que tem que propor ideias, estratégias, mas não quer maneira nenhuma fazer qualquer tipo de confronto ao antigo trabalho. Respeito total ao Renato. E eu acho perfeito isso. O Renato não está em discussão. A gente tem que tratar, a partir do momento que o Renato saiu, que a gente teve as nossas divergências com relação ao método de trabalho, a partir desse momento a gente tem que abraçar o Renato e dizer, cara, o Renato é nosso ídolo, tá tudo certo, então vamos falar dele. E o treinador sabe o que é isso. O treinador do Grêmio sabe o que é isso. Deu de Renato. Não precisamos a todo momento criar algum tipo de cisânia, de crítica. Isso é uma coisa que eu tenho pedido há bastante tempo. Eu já achei que foi errado quando fizemos isso com o próprio Roger. E agora a gente não precisa fazer nada sobre esse aspecto. Quando o Thiago falou sobre a questão do grupo, ele disse que encontrou um grupo de atletas fantásticos, que ajuda muito ele fora e dentro do campo. A parte de liderança diz que é muito bom, e isso vai fazer com que o Grêmio consiga mais sucesso de forma mais rápida. E eu acho muito legal da gente valorizar isso. Ele que valorizou muito o fato de ter nascido e de conhecer o ambiente, tanto do Grêmio como do futebol gaúcho. Ele valorizou muito isso, lembrando que ele está num dos gigantes do futebol, e a gente sabe que quem está na aldeia tem mais chance de ver isso. Notícias algumas que a gente tem que colocar aqui para terminar esse vídeo com relação ao Grêmio. O Michel foi emprestado para a equipe do Vasco da Gama, vai jogar no Vasco, ele que foi campeão da Libertadores, depois sofreu lesão, acabou emprestado, voltou, não estava nos planos e foi emprestado para o Vasco da Gama. E a última notícia, o Chile, na sua convocação, convocou o Pinares. Pinares que está lesionado e tal, mas está convocado aí para as eliminatórias da Copa do Mundo e vai desfalcar o Grêmio em 2 jogos, contra o Brasiliense na Copa do Brasil, contra o Flamengo na segunda rodada do Brasileiro. Lembrando, Pinares não é titular. Gente, mas a gente volta com mais Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.